para você, tudo bem? Espero que sim. Para começar, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você hoje tomar uma ação assim que custa nada e ainda dura menos de um segundo. É só clicar em inscrever-se no canal e aí você vai estar ajudando muito esse trabalho. Se puder compartilhar, curtir, se tiver a possibilidade de fazer doações, o link das doações está na descrição desse vídeo, mas se não, aproveite a aula. E se puder, compartilhe com seus amigos, tá? Hoje a nossa mensagem é a seguinte: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Vocês já viram falar quando a pessoa é muito parecida com a outra, as duas brigam muito? Por quê? Aquilo que incomoda no outro é aquilo que ela não consegue mudar nela mesma. Então, fica aí uma boa dica para você. Se algo está te irritando muito, pode ser que essa coisa esteja aí em você também. Então, ao invés de tentar mudar o outro, que tal começar mudando a si mesmo, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser um alongamento com alguns exercícios de pilates, alguns exercícios de yoga, mas com foco no relaxamento da região lombar, né? Aqui, essa parte mais baixa aqui da nossa coluna. E a parte que a gente mais escuta as pessoas reclamando, né? Então, a nossa coluna tem aqui a região cervical, que é a parte que fica no nosso pescoço. Aí depois tem um ossinho maior aqui, né, da nossa vértebra. E aí até aqui, mais ou menos, vem a nossa região torácica, que precisa ser bastante móvel, e isso ajuda a lombar não doer tanto também, isso é importante. Temos aqui a região lombar, que é principalmente estabilizada pela nossa região abdominal. Então, se você tem dor lombar, é muito importante aprender a contrair o abdômen e a fortalecer essa região. E depois vem o nosso sacro, que a gente já conversou, né, algumas vezes aqui no canal, que é aquela parte da nossa coluna que parece um pratinho, né, que são os ossos fundidos que ficam logo abaixo da nossa lombar. E depois vem o cóccix, que é o nosso rabinho, né, que fica lá embaixo, assim, bem fininho. Então, todas as partes da coluna são importantes, mas a que as pessoas geralmente mais reclamam de dor é na região lombar. Então, hoje nós vamos fazer exercícios específicos que ajudam a minimizar essas dores e vocês vão se surpreender talvez, porque nós vamos alongar algumas partes do nosso corpo que não tem nada a ver com a lombar, tá bom? Então, só para começar, eu quero que vocês tragam a mente para a aula, certo? Então não adianta estar aqui na aula pensando que você precisa lavar vasilha, lembrando que você tem um trabalho atrasado para fazer. Se você está aqui, agora é o momento. Algo muito importante, né, além da sua força de vontade, fez você estar aqui comigo. Então aproveita, beleza? Então só relaxa seus braços, relaxa as suas pernas, relaxa o seu abdômen, relaxa os ombros, relaxa o corpo todo, relaxa a sua face, né? A gente tem costume de franzir aqui a testa, então nem isso eu quero agora. Eu quero que você relaxe. Se precisar, ó, passa a mão aqui afastando as suas sobrancelhas, passa a mão no seu rosto, esticando sua pele, levando lá para a orelha, para você entender que até mesmo os músculos do seu rosto precisam estar relaxados agora. E aí, nós vamos respirar bem fundo pelo nariz e soltar pela boca. Puxa pelo nariz, solta o ar pela boca. Puxa o ar, solta até acabar. E à medida que você vai puxando o ar, eu quero que você preste atenção na temperatura que esse ar entra pelo seu nariz e a temperatura que ele sai pela sua boca.
Perceba o caminho que ele faz entrando pelo seu nariz até chegar aos seus pulmões e depois o caminho que ele faz de volta até sair pela sua boca. Continua respirando. Se você se sentir confortável, pode fechar os olhos. Tenta manter todo o seu corpo relaxado. Se vier algum pensamento, deixa ele vir e manda ele embora. E só fica na aula. Nada é mais importante do que o seu corpo agora. Puxa o ar, solta. E pela última vez, puxa o ar e solta. Muito bem, pode abrir os olhos devagar. Espero que nesse momento você já esteja de corpo, mente e coração na aula, tá? Eu vou virar aqui de lado para ficar mais fácil para vocês enxergarem os detalhes desse movimento, tá? Então, levemente eu vou flexionar o meu joelho, mas não é flexionar o meu joelho para frente, tipo o meu corpo reto e o meu joelho projetado para frente, não. É o meu quadril projetado para trás, como se eu fosse fazer um agachamento, e aí sim eu flexiono o meu joelho. Daqui eu já vou arredondar a minha coluna e vou deixar a minha cabeça pesar para baixo, vou olhar lá para o chão e vou deixar a minha cabeça pesada, levando a minha coluna para frente. Então relaxa. Pode ser que se sua coxa estiver muito cansada, você vai sentir um calorzinho aqui na parte posterior da sua coxa. Relaxa bastante. Agora você pode balançar levemente, querendo tocar a perna esquerda e levemente querendo tocar a perna direita. Balança para um lado e para o outro, mas lembrando que é um movimento solto. Não é nada como se já tivesse pré-programado, não. É um movimento solto, como se o corpo estivesse fazendo isso sozinho. Veja só como os meus braços estão moles e pesados para baixo. Sobe devagar, a cabeça vai ser a última a levantar. Muito bem. Se você tem dificuldades para colocar a mão no chão, você pode apoiar numa superfície mais alta. Pode ser na sua cama, ou em um banquinho, ou em uma cadeira. Só cuidado se for uma cadeira ou um banquinho para a cadeira não escorregar para frente, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos descer e apoiar as mãos no chão. E deixar o corpo estendido. Então eu forço meu peito para baixo, como se eu quisesse encaixar as minhas escápulas aqui. Então, em vez de ficar curvadinho assim, eu vou tentar alinhar minha coluna o máximo possível. E aí, eu forço o meu calcanhar para baixo o máximo possível, sentindo alongando a minha panturrilha, desculpa. Então, subi, ó, minha coluna tá bem curvadinha ainda. Eu vou forçar meu calcanhar para baixo e vou encaixar, ó, percebam a diferença daqui para cá. Beleza? A minha flexibilidade não é a melhor de todas, mas treinando a gente vai melhorando juntos. E isso é o mais legal. Agora, eu vou rodar o meu joelho direito como se eu quisesse tocar o meu cotovelo esquerdo. E vou trocar novamente. Então, o movimento do meu quadril vai ser mais ou menos esse aqui, tá? Então, eu tento manter a minha coluna o mais estabilizada possível, focando no movimento do meu quadril para baixo. Vamos no total de 10 vezes.
Subiu, encaixei e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto mais rodar, melhor, tá? 7, 8. Mantenha os cotovelos estendidos. 9 e 10. Desci e vou ficar em pé novamente. E aí, percebam como que as pernas já ficaram um pouquinho mais leves. Agora, eu vou voltar com o meu joelho flexionado e vou tentar segurar lá no meu pé. Então, pode flexionar bastante esse joelho, tá? Então, dobrei aqui o joelho, peguei lá no meu pé e aí eu vou estender o máximo possível e voltar. Muitas dores na lombar podem vir por um encurtamento da região posterior da nossa coxa, tá? Então, se esse músculo for bem alongado, bem flexível, ele ajuda a não tensionar a lombar para baixo e isso vai ajudar ela a ficar mais solta e mais livre, evitando dores, tá? Então, nós vamos fazer também 10 vezes. Segurei lá no meu pé, com o joelho bem flexionado. Se você, vamos supor, não consegue estender tudo e o seu joelho fica aqui ou até um pouco menos aqui, ó, não faz mal. O mais importante é você não soltar o seu pé, tudo bem? Então, segurei lá no pé, vou estender e voltar 10 vezes. 1, puxo o ar embaixo, solta. 2, se não conseguir estender tudo, não tem problema. 3, mas não solta o seu pé. 4, e à medida que você vai 5, subindo, tenta subir um pouquinho mais. 6, 7, olha lá para a sua perna. 8, 9 e 10, tenta segurar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sobe devagar. Lembrando que nenhuma coluna gosta de tranco. Então, sempre que a gente estiver abaixado, nós vamos subir desenrolando. E isso serve para quando a gente está deitado, que a gente vira de ladinho para empurrar, que eu já falei em todos os vídeos desse canal, tá bom? Então, agora nós vamos deixar uma perna na frente, a outra atrás, com esse afastamento antero-posterior das pernas, joelhos estendidos, e eu vou fazer com o meu braço como se eu quisesse desenhar um U, bem grandão, ou um J, vamos dizer que é um J, porque começa daqui e vai para cima, tá? Então enxerguem um J meio que ao contrário aqui no meu corpo, tá? Vou fazer de lado, para caso tenha ficado alguma dúvida. Então, queixo no peito, e aí eu vou descer no máximo possível, com os dois joelhos estendidos e subo, beleza? Daqui eu posso já empurrar as laterais, já aproveito para alongar o meu bíceps também, beleza? Vamos juntos? 5 de cada lado, puxa o ar. Solta, queixo no peito, desceu, desceu, desceu. Passo mais baixo que você conseguir, sobe e empurra as laterais. 1, puxa o ar, solta. 2, puxa. 3, puxa o ar, empurra soltando, puxa o ar. 4, e o último desse lado. 5. Aí, muito bem. Esse exercício ajuda a mobilizar também essa região aqui da cintura escapular.
E se a sua escápula é móvel, dificilmente você vai ter dores no ombro e nessa região torácica que pode acabar refletindo na lombar. Fica a dica. Troca de lado e aí nós vamos, ó, lembra que o quadril vai lá para trás e eu passo a minha mão lá para baixo, o mais para baixo possível, tá bom? Puxa o ar, desceu, 1. Subiu, puxou no ar, desceu o braço, soltando o ar. Puxa o ar novamente, solta. 2, 3. Sintam como atrás da coxa alonga bastante. Não tem que querer encostar o peito na coxa. 4. E o último. 5. Desceu. Parou. E agora a gente vai fazer um teste, tá? Desce aí e vê se ficou mais fácil de alcançar o seu pé, ou se você ainda não alcança o seu pé, se a sua mão está um pouquinho mais perto do que antes. Antes eu estava encostando só a pontinha do dedo, agora eu consigo encostar um pouquinho mais. Para mim foi bom, e para você foi bom? Deixa nos comentários aí para eu saber se está dando resultado. Agora nós vamos sentar e, como eu disse, né, o quadril ele está ligado diretamente na nossa coluna. Então, nós precisamos ter um quadril móvel também, além dos nossos posteriores bem alongados. Então, vamos só soltar o quadril um pouquinho. Lembrando que esse exercício ajuda a tonificar os rins. Então, é um exercício que eu gosto bastante. Relaxa. Força. Cada vez que bater a asa da borboletinha, tenta bater um pouquinho mais forte para ir aproximando esse joelho do chão. Então, tenta manter a coluna alinhada, tá? Então, se você não consegue pegar na pontinha do pé com a coluna alinhada, você precisa ficar muito assim, você pode segurar no seu tornozelo, isso vai te ajudar a ficar mais alinhado também. Lembrando que o ombro fica longe da orelha, eu não posso ficar tenso aqui, tá? Senão não vai resolver nada. A gente vai relaxar a lombar e tensionar o trapézio que vai dar até um torcicolo na gente aí. Deus me livre, né, gente? Então, mantenha seus ombros sempre longe das orelhas, ou seja, a musculatura relaxada. Só mais um pouquinho. Aí, parou. Outro músculo importante de se alongar para não sentir dores na lombar são os glúteos, tá bom? Então vamos fazer um alongamento bem simples de glúteo, que é deixar uma perna totalmente estendida e alinhar os quadris. Não adianta deixar a perna assim, ó, e o quadril totalmente torto, beleza? Aqui, ó, fica super fácil de pegar o pé, porque esse quadril ficou torto para cá. Então agora eu vou alinhar o meu quadril, então tem que sentir que esses dois ossinhos aqui, ó, a crista ilíaca, ela tá alinhada. Perna para frente, a outra perna eu vou cruzar aqui por cima. Quando eu cruzar por cima, eu vou puxar o meu joelho para mim nesse sentido, como se eu quisesse trazer ele nesse peitoral aqui. Então, cresço a coluna e puxo o meu joelho naquele sentido que eu mostrei para vocês. E aí, é muito importante outro detalhe, né? Coluna sempre precisa estar alinhada. Então, se eu estou aqui segurando, eu posso puxar, que eu não vou sentir nada. Mas a partir do momento que eu alinho a minha coluna, automaticamente eu já sinto o meu glúteo alongando. Então, puxei, segurei. Ombros relaxados, mantenha a respiração profunda e concentra, pensa na musculatura
que você está alongando, tá? Como eu disse, você está aqui e é aqui agora que importa, o resto não tem como resolver agora. Então fica aqui comigo, não deixa o pensamento fugir não. Aí, troca de lado, mesma coisa. Percebeu que o quadril deu uma jogadinha, para, arruma e volta para a posição, tá? Puxou, e esse lado meu aqui é o meu lado direito, é o meu lado dominante, mas por incrível que pareça, ele é mais encurtado. Então eu tenho mais dificuldade pelo lado direito. E você? Tem dificuldade mais com o lado direito ou mais com o lado esquerdo? Deixa aí nos comentários para eu saber. Respira fundo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já vai se inscrevendo. Ou se inscreve no finalzinho, mas não esquece, tá? É um simples ato que nos ajuda muito. Respira. Aí, muito bem. Agora eu vou fazer um exercício de mobilidade da coluna torácica, né? Como eu disse, nós precisamos ter uma torácica móvel para que a minha lombar também não sofra muito tentando compensar qualquer coisa, beleza? Então, geralmente a compensação vem de baixo para cima, mas se de cima para baixo também estiver desalinhado, acaba influenciando uma coisa na outra. Então, eu vou deixar o meu pé não muito próximo, ó, não é muito próximo do quadril, é um pouquinho mais para frente, para que eu tenha como pegar aqui no meu joelho e aqui atrás da minha coxa, tá? Então, eu vou, segurei no meu joelho, ombros relaxados, eu vou me puxar para cima, mantendo a minha coluna o mais alinhada possível, tá? Então, o meu olhar precisa estar para frente. E aí, eu vou puxar o ar, vou soltar o ar pegando lá atrás da minha coxa e murchando o meu corpo, ó. Como se eu fosse uma bexiga e alguém tivesse me furado. Então, eu vou murchar, vou deixar o meu corpo cair lá para baixo. Vocês vão sentir alongando até aqui essa região das escápulas, né? O nosso trapézio, o nosso deltoide posterior, que é o músculo do ombro na parte de trás. Puxa o ar, solta e pega no joelho e enche de novo. Puxa o ar, solta. 2. Puxa. Puxa, solta e vai trocando a posição cada vez que soltar o ar. 3, 4, opa, isso mesmo. Então, toda vez que eu puxo o ar, eu me preparo para trocar de posição, soltando o ar. Agora é 4. Puxa, solta. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Muito bem. Agora eu vou deitar em decúbito dorsal, que é deitar de barriga para cima, tá bom? Então, deitei aqui. E esse exercício ele é muito gostoso. Nós vamos subir as duas pernas como se eu fosse sentar numa cadeira aqui imaginária. O encosto da cadeira é o chão, aqui está o assento e eu estou sentadinha aqui na minha cadeira, tá? Só que eu vou abraçar as minhas duas pernas ao mesmo tempo por baixo do joelho. E
eu vou trazer essa perna para mim o mais próximo possível. Caso eu tenha dificuldade de puxar as minhas duas pernas ao mesmo tempo, seja lá por qualquer limitação, eu posso fazer uma perna de cada vez. E aí é importante deixar essa perna flexionada e o pé apoiado no chão, para quê? Para que eu possa manter a minha lombar mais estabilizada, tá? Então, se você quiser fazer aqui com as duas pernas ao mesmo tempo, é importante puxar como se você quisesse mostrar o bumbum lá pro teto, tá? Então, você puxa, querendo subir um pouquinho o seu quadril, você vai sentir realmente alongando a sua lombar. Caso você tenha dificuldade, faz uma perna de cada vez, tá bom? Segura. E aí eu vou convidar você a fazer um leve balanço. Caso você esteja com uma perna só, tenta trazer as duas pernas aqui agora, ó, e segurar pelo seu joelho por cima, tá? Sem pressionar, porque isso gera uma pressão desnecessária no seu joelho. Então você vai estar gastando aquilo de pressão que o seu joelho vai aguentar no decorrer da sua vida. Então não tem necessidade de pôr pressão aqui, por isso que eu peço para abraçar, por baixo do joelho. E aí aqui, caso você tenha dificuldade, né, e vá segurar por cima, só dá um apoio para que você consiga fazer o balanço. Caso você abraçou aqui os dois, pode balançar e você vai ver que você vai fazer uma leve massagem aí na sua região lombar, na musculatura da sua região lombar. Relaxa, respira. Isso é bem gostoso, né? Aí. Agora, nós vamos ter duas opções. Caso você tenha sua musculatura um pouco mais encurtada e tenha mais dificuldade, você vai descer sem cruzar as pernas para a lateral assim, tá joia? Caso você tenha mais facilidade, eu quero que você cruze uma perna em cima da outra, igual as moças sentam na cadeira, tá? Então é bem cruzadinho, não é aberto assim, tá? É bem cruzadinho. E o meu pé que está em cima, ele está apontando para lá. Então eu vou cair para lá. Por quê? Isso vai ajudar que essa perna que ficou por cima do meu pé me empurre mais para baixo e me alongue ainda mais nessa região aqui de serrátil, latíssimo do dorso, peitoral, beleza? E aí é interessante que você consiga olhar na direção do ombro que ficou por cima, ou mais alto do que o outro, né? Respira, é muito importante não prender a respiração. E aí você descruza a perna e volta devagar, tá? Para cair para o lado, não pode arrumar o quadril assim e cair, tá? Você precisa estar com o seu corpo todo voltado para cima. Aí você cruza a perna, sobe a perna de baixo e só cai. Deixa que o corpo se ajeita sozinho. Ele vai cair exatamente como ele tem que cair. Se você arruma, você aproxima a origem e a inserção do músculo e diminui a amplitude que esse alongamento pode atingir. E aí não alonga tanto quanto você alongaria se não tivesse arrumado o quadril. Mantenha as duas mãos no chão e olha para o ombro que ficou mais alto. Volta devagar. E agora nós vamos dar uma espreguiçada. Deixa eu explicar um pouquinho. Ó, pés estendidos, braços para cima. E você vai fazer agora de conta que acabou de acordar. Então estica bem o seu corpo como se tivesse alguém brincando de cabo de guerra com você. Tem alguém puxando a sua mão
e alguém puxando o seu pé. Mão lá para cima, o pé lá para baixo. Aí, muito bem. Relaxa o corpo, vira de ladinho e já aproveita aqui, ó, para sentar no seu calcanhar e esse vai ser o nosso último exercício. Então, o quadril faz força para trás, o peito faz força para baixo. Se conseguir, pode encostar a testa no chão para relaxar a cervical, né? Deixar o pescoço bem solto e a mão faz força para cima. Muito bem, volta. E essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você está chegando hoje no canal, saiba que todas as doações, todas, tá? São encaminhadas para a compra de alimentos